Queridos irmãos, estamos aqui novamente para uma pequena reflexão sobre a vida de Abraão e Sara, os nossos patriarcas da fé. E em falando sobre paternidade responsável, hoje vamos meditar sobre pais adoradores, filhos frutíferos. Então, Abraão antes se chamava Abrão e Sara se chamava Sarai. Esse casal vivia em Ur dos Caldeus, mas eles foram habitar em Harã depois da morte do seu pai Terá. Sarai, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Então, nós vamos hoje pensar um pouquinho aqui nesses pequenos instantes de meditação sobre a vida desse casal. Deus chama Abrão. Abrão era um homem que ouvia a voz de Deus. Os seus ouvidos eram afiados à voz de Deus. Então disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. Abrão não perguntou, não questionou. Ele não tinha mapas em mãos, ele não tinha nem ao menos um GPS. Ele não tinha nem noção que terra era essa. Mas ele, pela fé, ele ouviu a voz de Deus, esse chamado, e ele saiu mesmo com a sua parentela. Então, ele obedeceu a fim de ir para um lugar de herança de Deus, mas ele não sabia onde. Promessa e bênção, é isso que Deus é para nós. Ele sempre nos tem promessas e bênção. E de ti farei uma grande nação e te abençoarei. Era sempre isso que Deus falava para Abrão. Abrão aceitava com o coração aberto. E Deus disse: se tu uma bênção. Abençoarei todos os que te abençoarem. E também te amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. De ti serão benditas todas as famílias da terra. Era um casal, eles não tinham nenhum filho. Sara era estéril, mas Abraão não questionava, ele aceitava a voz de Deus e adorava o Senhor. Ele exercitava a fé. Às vezes nós falamos: eu tenho fé que meu filho vai mudar. Eu tenho fé que meu filho vai ser liberto das drogas. Eu tenho fé que meu filho vai ser liberto dos hábitos dos videogames, da internet. Mas você tem exercitado essa fé? Você adora o Senhor? Você se prostra diante de Deus para ouvir a voz de Deus na sua vida, para você poder exercitar essa fé dentro da sua casa? Abraão partiu sem questionar. Ele ouviu a voz de Deus, ele exerceu fé. Sabe qual era a idade que ele tinha nessa época? 75 anos, quando ele saiu de Harã, partiu com a sua esposa Sarai e todos que trabalhavam para ele, e até mesmo o seu sobrinho, com toda a família do seu sobrinho. E chegando em Moré, o Senhor aparece de novo a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor. Então, Abrão, ele era um adorador, ele era um sacerdote do seu lar, da sua casa, e ele adorava o Senhor. Era uma peregrinação de fé e de adoração, com certeza. Todo lugar que eles paravam, eles armavam suas tendas e Abrão edificava um altar ao Senhor e invocava o nome do Senhor. Papai, mamãe, como vocês têm sido em suas casas? Vocês são os primeiros a dar exemplo de verdadeiros adoradores que invocam o nome do Senhor? Já pela manhã, agradecer a Deus pela manhã linda, pelo novo dia, pelo sol, por a noite que passou, por tudo, e seus filhos crescerem vendo isto. Meu pai e minha mãe adoram a Deus, eu também quero adorar esse Deus.
porque ele é vivo, porque o que eles falam na oração, o que eles adoram é verdade. Esse Deus é vivo. Então, mesmo com todo esse clima lindo, maravilhoso, nesse lar de adoração desta casa, começaram a acontecer algumas contendas entre os pastores de Abrão e os pastores do seu sobrinho Ló. E isso fez separá-los as direções. Então, a gente já percebe que este mundo jaz no maligno, não existem perfeições, não existem lares perfeitos, famílias perfeitas. Existe sim um Deus perfeito e santo, que nós precisamos erguer os nossos olhos e olhar para Ele, porque Ele é o autor de nossa vida e Ele que exerce em nós o seu querer e o seu realizar, apesar de, mesmo com todas as nossas fragilidades e limitações, Deus está no controle. E aí eles seguiram em frente. Um foi com todos os seus servos, família para um lado, Abrão foi para o outro lado. E seguiram em frente, fortalecendo a fé. É assim que devemos viver, irmãos. Continuar olhando para Jesus. Então disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás. Vai para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Abraão aceitava as promessas do Senhor. E ele levantava um altar ao Senhor. Todas as vezes que ele procurava a Deus e ele ouvia a voz de Deus. Mas, como eu estava dizendo, nós todos passamos por lutas, os lares, as casas, porque o inimigo das nossas vidas é o que ele mais faz e o que ele trabalha o tempo todo, é para tentar destruir aquilo que Deus construiu. E aí, Sara, já aflita na sua idade avançada, e ela ainda não tinha filhos. Então, ela veio com um conselho para o seu marido, porque Deus falava para o seu esposo: você será o pai das nações, a sua descendência será multiplicada. E ela, como esposa, não poderia ajudar. Como sem ter filhos? Eu fico imaginando o quanto ela se preocupava com aquilo e até mesmo poderia se sentir humilhada, porque naquela época a cultura era muito forte, quando se dizia que uma mulher, uma esposa não podia ter filhos, não podia conceber um filho, o fruto do seu ventre, era envergonhoso. Então, ela disse para o seu esposo: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Está lá em Gênesis 16, nos versos 2, 3 e 4. Toma, pois, a minha serva, a minha empregada, aquela que me ajuda, Agar, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Abraão aceitou o conselho da sua esposa e não consultou primeiro a Deus. Aquele homem de fé, aquele homem de um exemplo, um homem que falava com Deus, que ouvia a voz de Deus, ele ouviu neste momento o conselho de sua esposa e não consultou a Deus primeiro. Então Sarai tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão. Ele a possuiu e ela concebeu. Então começaram as consequências de uma decisão de um casal
que não consultou primeiro a Deus. Está lá em Gênesis, no capítulo 16, que nós podemos ver o complemento dessa história, que eu não posso me delongar, que Agar, vendo que havia concebido um filho de Abrão, passou a desprezar a sua senhora Sarai. Se sentiu o máximo. Eu pude dar um filho para o esposo da minha serva. E Sarai reclamou a Abraão o comportamento de sua serva, pedindo-lhe que a rejeitasse. E Abraão lhe responde: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Você que sabe o que você faz. Então você me aconselhou, eu ouvi, agora você resolva. Então, vemos aí o relacionamento, muitas vezes, sem uma aprovação da vontade de Deus. Não é mesmo? Aquela coisa, você me disse, agora que você se vire com o que você fez. Então, Sarai humilhou aquela serva, tirou-a da sua presença e Agar então fugiu da presença de Sara. Agar foge para o deserto com seu filho. Imagina um deserto com um filho sem saber para onde vai. E de repente um anjo aparece a ela e diz: volta para sua senhora e humilha-te sob suas mãos. Então ela obedeceu aquela voz, porque ela estava aflita e ela era mãe. Aquele menino, aquele filho chamado Ismael, mesmo sendo concebido de uma maneira que não foi o sonho do Senhor, que não foi a aliança do Senhor, um fruto de uma aliança de um casal, de uma união feita por Deus, Deus permitiu que ele nascesse. E ele também era a feitura do Senhor. Então Deus o amava. E a Agar também era sua mãe. Ela voltou para sua senhora e humilhou-se. E aí começou o início da descendência de Abrão, através de Ismael. Disse o anjo do Senhor a Agar: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa essa descendência, ela não poderá ser contada de tão numerosa. Então Deus, ele tem, os planos de Deus são perfeitos, porém nem sempre como nós pensamos que poderia ser. Mas ele sabe o que faz, ele está no controle de todas as coisas.